amigas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente está com uma convidada super especial para a gente poder trazer um tema muito importante aqui no canal, que é sobre como foi o nosso início empreendendo. Rafaela, seja muito bem-vinda aqui no canal. Obrigada, Amanda. Obrigada pelo convite em gravar e falar um pouco como foi a minha experiência, contar como foi o início, né? Atendendo os clientes, os desafios e tudo que vocês vão ver por aí. É isso, gente. Mas antes, se você ainda não se inscreveu nesse canal, já se inscreve, ativa o sininho de notificações para o YouTube sempre te notificar quando eu trouxer esse tipo de conteúdo para vocês. Também já me siga lá nas redes sociais, no Instagram, que é @design_Amanda Gomes, e o da Rafaela também. @massoterapeuta moderna. É isso, então vamos para o nosso tema de hoje. Rafaela, a gente iniciou em dezembro de 2018, né? Isso mesmo, nós começamos bem no finalzinho de dezembro, não, na verdade, comecinho de dezembro de 2018, a gente começou a se planejar para pegar aquele boom do Ano Novo e do Natal, que é maravilhoso, a gente sabe que dá uma explosão, então era tudo isso, tava tipo assim, naquela correria e também arriscando muito. Eu tava muito crente, tava muito na fé de abrir e de que eu ia conseguir. Estourar no final do ano. Não só no final do ano, mas ao longo dos anos e dia de semana e de final de semana também. Quando a gente iniciou, foi um achado, né? Porque a gente alugou uma sala onde vários outros profissionais atendiam também no local. Então tinha tatuador, Cabeleireira, advogada. Tinha muitos outros profissionais também atendendo. Era compartilhado. Mas era um ponto bem legal, um ponto bem movimentado, né? E perto do maior shopping da América Latina, né? Era perto do Shopping Aricanduva, bem próximo do Shopping Aricanduva, o que favorecia, né, a gente ao fazer anúncios. Então, a localização era o Shopping Aricanduva, onde o espaço, né, tá localizado. Então, tava bem ali entre Carrão e Aricanduva. Então, já é também um pessoal, um público que tem um poder aquisitivo bem interessante, né? Tudo estratégico, gente. Mas vamos lá, né? Vamos entender um pouquinho sobre a Rafaela. Rafaela, hoje você faz o quê? E o que você fazia na época? Na época, eu já tinha me formado como técnica em massoterapia e trabalhava com atendimento, né? Aí depois aconteceu de eu sair desse emprego e resolver empreender. E aí eu fui para massagem, era o que eu queria fazer, era o que, assim, faz o meu coração brilhar e bater mais forte, olha o olho, vibrar. Não. E tava me formando, por conta do curso, eu resolvi fazer fisioterapia, faculdade, né, de fisioterapia. E aí eu tava quase me formando, tava já indo pros estágios e resolvi alugar esse espaço para começar de vez na massoterapia, porque eu até atendia poucos clientes, assim, pontualmente, a domicílio. Começou pela minha vizinha, e fazendo drenagem nela, né? Ela precisava fazer drenagem, só que eu queria ter um espaço, eu queria ter um local físico, né, para os clientes irem, porque isso passa mais profissionalismo, dá mais credibilidade pra gente. Sim. Então, eu queria muito ter esse espaço e de lá sair para um espaço ainda maior, ainda melhor, mais top, mais bonito. A gente sempre pensa, né, futuramente em ampliar, né? Em ampliar. Pra quem não sabe, a minha maior motivadora, incentivadora, quem deu ideia de tudo foi a minha irmã, a Rafaela, pra mim me tornar designer de sobrancelhas. Ela fazia um curso, né, na mesma instituição que eu fiz, e ela que iniciou como manicure, né? Isso mesmo. E aí ela tava finalizando o curso dela, e ela também é designer de sobrancelhas, ela também já tava ali na área antes de mim. E ela falou, olha, Amanda, tem ali um curso de design de sobrancelhas, o que você acha de fazer? Aí eu falei, vamos fazer, né? Então, quem me motivou a ser designer de sobrancelhas, e se eu tô até aqui
E se eu tô aqui até hoje, é por conta dela, né? Sim. Foi a Rafaela que me motivou a se tornar designer de sobrancelhas. Eu não lembrava disso, mas agora que refrescou, né, As gente? visões da Wernive. Perto da casa dos 30, eu já nem lembrava disso. Mas agora, refrescando a minha memória, eu lembrei que a Amanda Foi. tava no final do colegial, do ensino ensino médio. E aí eu falei, Amanda, seria muito interessante você fazer esse curso, porque você já ia trabalhando para você mesma, entendeu? E você pode me ajudar quando tiver cliente. Geralmente elas vêm para fazer mão, né, pé, e aí faz a sobrancelha também. Detalhe, não existia nem ideia, né? Pelo menos minha, pensamento da gente abrir alguma coisa. Tanto que a ideia também de abrir um local e a gente começar a empreender realmente foi da Rafaela também. Então, foi um desafio para mim, porque eu nunca tive experiência com isso, nunca soube como lidar, gente nova ali e iniciando numa área que a gente nunca teve experiência nenhuma. A Rafaela tinha mais que eu, porque ela já tinha iniciado atendimentos, né? Ela já fazia massagem, fisioterapia. Eu tava entrando ali com a mente totalmente fechada, sem saber o que me esperava, né? Isso mesmo. E aí eu incentivei a Amanda a buscar, a estudar. Eu sempre incentivei, na verdade, a Amanda a buscar o caminho da educação. E aí eu insisti muito para ela fazer o curso, e aí ela conseguiu fazer. E isso foi muito bom para ela conseguir o dinheiro dela, conseguir comprar as coisas dela. E é um tipo de profissão, essas profissões da área da beleza, né, e da estética, né, da saúde, que você nunca vai ficar sem trabalhar. Você pode ter 2 empregos, se você quiser, né, ter um emprego fixo e ter uma renda a mais com esse tipo de trabalho. E é muito legal porque você faz os seus horários, você se programa para fazer alguma coisa na sua casa. Se você é mãe, tem filho ou tem pessoas para cuidar. Você é o seu chefe, né? Exatamente. Se você tem pessoas dependentes de você para cuidar e também não pode trabalhar o dia inteiro, 10, 12 horas por aí, como é, né, no mundo aí de trabalho, você pode fazer um curso desses e ter a sua renda. E era muito bacana na minha época, porque eu trabalhava, tinha um emprego fixo, porque eu precisava também de uma renda para pagar a faculdade, enfim, outras coisas, né? E exatamente esse emprego me proporcionava, era uma ponte para eu construir outras coisas e conseguir pagar esses cursos, fazer outras coisas, comprar material. Especializar ainda mais, isso, me né? especializar ainda mais. E foi muito interessante todo esse dinheiro que entrou do meu próprio trabalho e de eu mesma controlar, eu administrar, eu fazer gestão. Então, acho que trouxe muito senso de responsabilidade para mim. Uhum. E não só isso, mas um monte de coisa aprendi, né? Que a gente não constrói nada sozinho. Eu acho que isso é uma coisa mais importante. Às vezes a gente pensa que a gente é uma ilha. E eu pensava exatamente isso antes de começar, que eu ia poder fazer tudo sozinha, mas eu precisei da ajuda da Amanda, precisei da ajuda do meu pai, precisei da minha mãe lá, né? A minha mãe deu alguns móveis pra gente começar, deu um armário. Nenhum início é fácil, né? E a gente passou por muitos perrengues, muitos desafios, né? Pra gente começar a ter realmente um local, né? Porque a gente carinhosamente chamava aquilo dali de um estúdio. E era um estúdio, realmente. A gente queria proporcionar tudo que as nossas clientes mereciam, né? E, inclusive, foi um ponto muito importante você ter falado, porque isso muitos profissionais iniciam achando que vão conseguir carregar o mundo nas costas sozinha. E isso é um erro, gente, que muitas pessoas cometem. Principalmente quem está iniciando. A gente não consegue chegar ao nosso objetivo sozinha. E tudo que a gente construiu ali na Bonanza, a gente vai falar um pouquinho sobre o nome dela daqui a pouco, foi muito importante pra gente. Foi uma questão de amadurecimento que mudou muito a nossa vida e que hoje faz muito sentido pra gente. Foi um processo muito importante que a gente passou juntos, né? Eu acho que sobre o que você falou a respeito de começar e achar que vai carregar o mundo nas costas, eu acho que o deslumbramento nem é tanto esse, apesar de ser um pouco uma parcela dessa idealização em ter um espaço. Eu acho que vem muito acrescentado aí de ego. A gente quer muito ter as coisas, ter um espaço
pra provar pra alguém que... Aquele famoso status, né, de Eu tenho empresária, Uhum. Mas a vida é totalmente diferente. Quando você vai precisar correr atrás dos clientes, Aí com o calo aperta. aí que você vai ver. E outro deslumbramento de quem quer empreender, quem tá começando, principalmente na área da estética, que é uma área concorrida, né? É uma área que tem muita gente boa e ruim Ao ao mesmo mesmo tempo. Você querer já ter tudo de primeira, ter tudo do bom, do melhor. Não é errado querer ter dinheiro, não é errado querer ter coisa boa, nada disso. Mas você querer começar muito lá de cima. E a escadinha, tijolinho por tijolinho, que você vai começar, né? Primeiro você vai ter uma coisa mais humilde, depois você vai para uma coisa intermediária, depois você vai para um espaço mais top, com vários atendimentos que você vai fazendo. E outro ponto também interessante, que eu acho que é um dos maiores erros, é pausar a profissão, pausar os atendimentos. Isso, você mesmo fazendo isso, tá se queimando, né? Tá atrasando o seu progresso. E de aí, você evoluir, né? exatamente, você para, aí depois continua. Mas essa pessoa que tava fazendo com você, já procurou outra pessoa pra atender e tal. Exatamente. Já E mudou de profissional faz tempo. já trocou de profissional, então... E pra ela voltar é muito difícil. Exatamente. Muito difícil. Um dos maiores erros de quem tá começando é exatamente esse. Parar, aí depois de um bom tempo, quando der na telha, volta aos atendimentos... ou então desiste, vê a dificuldade que é, porque não é tudo flores. Então, e nesse quesito, né, de começando, iniciando com algo mais simples, né, e crescendo aos poucos, eu lembro de quando a gente tinha realmente o armário que a mãe, né, deu pra gente poder conseguir montar ali uma bancada. Tanto que a minha bancada de fazer o design de sobrancelhas ali na cliente com um espelho era uma porta antiga que o pai deu pra gente, você lembra? Uma porta camarão, que ele reformou a porta. Ele reformou e pegou. E ali era o nosso balcão de atendimento. Isso aí. E era bem bonito. Era bem bonito. Deu um charme bem rústico, assim, lá na sala. Eu lembro de cada detalhe até hoje. E a gente fazia de tudo pra trazer o máximo de conforto para as nossas clientes. Uma cortina, a cafeteira, né? Oferecia um café ali pra cliente na hora do atendimento. E a gente fez um investimento, acho que um dos investimentos mais altos que a gente fez foi a cadeira para mim poder atender, né? Que foi algo também que a Rafaela correu atrás, porque a gente não tinha meio de investir em materiais pro atendimento, né? Isso mesmo, tinha uma cadeira própria. Naquela época a gente acreditava-se que fazer cadeira na cadeira aquela cadeira semi-inclinada, né? Era bom pra fazer sobrancelha. É igual das maquiadoras que a cabeça fica apoiada. De maquiagem. E eu abri uma caixinha de perguntas e algumas seguidoras tiveram muitas dúvidas, tá? Nosso empreendedorismo, né? Como foi nosso processo quando a gente iniciou. Eu vou responder algumas aqui no vídeo, infelizmente a gente não consegue responder todas, mas isso fica para um próximo vídeo. O nome do nosso local era Bonanza, né? Isso, eu que escolhi Bonanza de Bonança, né? De Bonância, que quer dizer prosperidade. E eu achei muito legal, porque no universo feminino, a gente faz tudo que a gente faz por autoestima, e autoestima é um termo que é bem abrangente. Autoestima significa bem-estar físico, psicológico, mental. Então a gente faz tudo que a gente faz não é só por beleza, mas a gente também quer prosperidade. Então eu achei muito bacana que a gente quer saúde em todas as áreas. A gente se arruma, se cuida, fica bonita, porque a gente quer performar muito bem em todos os âmbitos da nossa vida. Então eu achei muito pertinente esse nome e eu achei muito legal, bem fonético, bem diferente. E a gente fugiu do comum, né? Que normalmente quem tem algo envolvido a estética, bem-estar, coloca estética e bem-estar, ou coloca alguma coisa relacionada à área, né? Foi muito diferente, inovador. Feminino, achei um nome bem feminino, apesar de ser italiano, né? Bonanza, de Bonância, né? Eu achei bem bonito, Bonanza. Então, ficou assim um nome bem carinhoso,
assim, pra nós que demos o nome, eu achei bem fofo. E uma das dúvidas também é que a gente acha que quem tá iniciando na área não tem essas dúvidas de pequenos detalhes, né? Mas a Rafaela vai saber dizer com mais precisão. A gente tinha uma placa no nosso local, Rafaela? No começo, não tinha. Aí depois eu mandei fazer. Inclusive era de um paciente, tinha uma arte, né? Que ele fez pra mim. Não era uma placa, era um banner. Era um banner daquelas de faixa, né? Que a gente manda fazer, aquelas faixas. E aí eu pedi, veio numa medida errada, que era aproximado, né? Eu não a gente tava muito ansiosa, a semana inteira falando muito disso. Ansiosa, querendo colocar aquilo lá. E colocamos, não ficou muito bonito, não ficou muito legal. A gente colocou cores bem atrativas também, né? Bem O chamativas. número de telefone ficou bem pequeno. E a gente achou que colocando ali a placa ia dar todo o tchan que a gente precisava, além da boniteza, né, da estética. A gente ia chamar muito mais cliente, ia abranger muito mais clientes. Todo mundo que passava ali olhava. Porque ali já era um local onde atendia outros profissionais. Os outros profissionais tinham placas. Então, só a gente que não tinha. Então, quem passava por ali nem sabia da nossa existência, nem sabia que a gente atendia o que a gente fazia ali, né? Então, foi uma questão que a gente ficou muito ansiosa para poder realizar. E quando a gente foi realizar... Geralmente quando você vai trabalhar assim em espaço compartilhado, é um duelo de gigantes. Gente, foi um desafio. Você vai batalhar com gente que tá lá mais tempo, com gente que não quer você lá, que acha que você... Bomba! Que você vai roubar clientes, então... Isso teve, viu, meus amigos? A gente teve problema com os outros profissionais. Com uma profissional só, né? Que era... Tinha um fofoqueiro lá, né? Na verdade, que era o cabeleireiro que... Acontece nas melhores famílias. Era da sala ao lado e ele meio que... Revoltou. Era muito revoltado com tudo lá, né? Ele se importava até com a gente com a porta aberta ou com a porta fechada. Por ele estar mais tempo no espaço, ele queria controlar ele foi um dos lá. primeiros, né? Ele era um dos primeiros e eu acho que ele tinha a intenção de mudar de posição lá, porque eram vários imóveis, né? Um prédio lá grande. E aí, essa pessoa que a gente teve um problema, quer dizer, ela teve um problema com a gente, né? Ela teve um problema com... Ela era uma podóloga e como eu oferecia um dos serviços que era a unha, ela não queria que eu fizesse o pé das pessoas. Ela não queria que eu fizesse a unha das pessoas, o pé, né? E nenhum tratamento para o pé. Ela queria que eu fizesse só tratamento para as mãos, porque ela já era podóloga. Detalhe, quando a gente foi alugar essa sala, a imobiliária sabia dos procedimentos que a gente fazia, porque normalmente é muito comum, se você não sabe, quando você vai alocar alguma sala, algum estúdio, normalmente a instituição ali que está cuidando, ela vai questionar você, tem profissional que faz essa área, essa área, essa área. Você atende essa área para os dois profissionais não ter essa briga, né? E quando a gente foi atender, a Rafaela passou para elas esses procedimentos que a gente fazia e tudo bem, foi tranquilo. Então, o problema foi a profissional mesmo. Não era comigo, é que ela não queria que eu fizesse o pé das pessoas. Foi ela. Porque ela já era podóloga, né? E aí, ela... Não sei se ela pensou que eu roubava cliente dela, alguma coisa assim. Tanto que a gente nem via ela, né? A gente nem via ela. Mas tudo começou com especulações dela, né? Ela ia lá no espaço. O tal do achismo, gente. Ela ficava indo lá na minha janela, porque a minha janela, o corredor da sala dela dava entrada pra minha janela. Então ela ficava lá fazendo de simpática, tirando informação. E depois acabou fazendo uma reclamação na imobiliária que ela não queria que eu fizesse o pé das pessoas, só queria que fizesse a mão, entendeu? Tudo foi flores? Não foi flores. Foi engraçado. Foi. E uma das perguntas, né, que vocês fizeram pra gente foi como foi o processo, né, pra gente quando nós iniciamos.
Como foi, Rafaela, o processo para você? Foi desafiador, né? Porque num curso você aprende só a parte prática da coisa, de fazer o serviço ali na mão na massa, E né? nem tudo eles te ensinam também, detalhe. Exatamente. Tipo, essa parte de gestão, de vendas, marketing, tudo isso não tinha. E aí, até hoje não tem cursos tradicionais. Eles focam mais em ensinar você a fazer um trabalho, né? Alguma coisa. E não a como eles não ensinam depois. Como que você vai arrumar Como vai cliente, ser o processo? trazer cliente para fazer esse serviço? E isso é o mais importante, porque não adianta você saber, por exemplo, faz curso de línguas, né? E aí você não sabe lá, né, falar, ou enfim, faz curso de várias línguas, mas não se comunica com ninguém, não se comunica direito, então não faz Não sentido. pratica, né? Então, complicado. Pra mim foi desafiador também, porque como eu falei pra vocês, eu tava iniciando na área e quando eu iniciei, que a Rafaela deu a ideia de fazer o curso pra mim, eu fazia, né, sobrancelha das minhas amigas ali na escola e tudo mais. Nunca cheguei a fazer a sobrancelha da Rafaela, porque a Rafaela nunca deixou, porque eu não tinha conhecimento nenhum. Mas ela já fazia a minha. Inclusive, quem fez a minha sobrancelha pela primeira vez na minha vida foi a Rafaela. Eu tinha uma sobrancelha horrenda que a Rafaela cuidou. Sobrancelha grossa, bem por grossa. muito tempo, totalmente desalinhada e tudo mais. E Uma sobrancelha natural, né? bem feia. E quando eu iniciei, eu não gostava da área, eu não tinha conhecimento ali na área. Então, quem trouxe tudo isso foi a Rafaela, porque a Rafaela já estava na área ali da estética, da beleza e tudo mais. Ela foi conversando comigo, falando pra mim como era o processo. E eu era uma adolescente, né? Então eu tava entrando nessa transição de adolescente pra mulher e tudo mais. E sabendo as vaidades das mulheres, né? Conhecendo o autoestima e tudo mais. Então foi um desafio pra mim, porque eu já entrei ali de cara, sem saber nada, sem saber direito o que eu queria pro meu futuro, como que foi todo esse processo de administração. A Rafaela cuidava da parte financeira, da gestão, eu buscava clientes. Então foi um desafiaço pra mim, eu acho que foi um dos maiores desafios que eu já tive até hoje. Era um baita desafio para quem tava começando tão nova, né? Eu também era nova nessa época, tinha 24, eu acho, 24 anos. E foi muito estressante, porque era muita. Você ter um peso de um aluguel para você Uma pagar. responsabilidade. É uma responsabilidade. E uma das maiores dúvidas também de vocês foram como a gente atraía clientes, né? A gente tem um local ali para atender, você tem os materiais, você tá ali pronta, mas como que você chamava os clientes? Eu sempre fui muito tecnológica, muito moderna, muito inovadora. E exatamente daí que surgiu o nome massoterapeuta moderna, né? Do meu método de trabalho, né? Veio daí, porque eu sou da geração que mais esperou, na verdade. A época, gente, da internet A era que da chegou tecnologia, aqui. exatamente, a era da tecnologia. Eu sou dessa geração. E nós fomos os primeiros a ter computadores, a pegar os celulares com câmera. Então, tudo eu sempre gostei Foi muito disso. novidade. Era novidade. Então, a internet foi onde eu pensei, tive aqueles insights de fazer divulgação. E naquela época tinham acabado de surgir as comunidades do Facebook, né? Uhum. Que eram aquelas comunidades Marketplace. fechadas. Não tinha marketplace nessa época. Não tinha? Não tinha Reels, não tinha TikTok, não tinha nada do que tem hoje. Por isso eu falo que hoje é tudo muito fácil. Então, é diferente você vir trazer um desafio e falar: não consigo cliente, mas você não consegue cliente por quê? Porque hoje tá muito mais fácil do que era antes. Vocês não concordam? É muito mais fácil hoje do que há uns anos atrás. É muito fácil hoje atrair cliente, né? Exatamente. E aí, eu fiz a minha primeira campanha no Facebook para trazer cliente, para fazer anúncio com R$10. Inclusive, eu tenho comprovante disso até hoje. Né? Eu tenho comprovante até hoje, porque eu tenho uma pasta. Eu sempre fui muito organizada. E aí, eu tinha uma pasta lá
com toda a parte administrativa, com anúncios, tinha cada pastinha no meu Google, eu organizava para uma coisa. E aí eu divulguei assim nas comunidades, comecei a jogar lá. Sempre tinha aquela comunidade desapego da Vila Maria, desapego de Guaianazes, desapego da... Desapeguei Vila Matilde. Vila Matilde. Aí eu ia lá e jogava o meu anúncio e todo dia eu entrava em umas 100 comunidades. Tinha uma meta, gente. 100 comunidades, Tinha uma exatamente. meta. Eu passava de 1 a 2 horas todo dia divulgando e apagando e refazendo e editando anúncios nessas comunidades. Porque alguns anúncios, eles eram banidos. E aí, por algum algoritmo, sei lá, inteligência artificial, o Facebook achava que era um conteúdo que não poderia estar lá, que violava alguma política. E aí... Às vezes também eram muitos profissionais denunciando a postagem, né? Porque já tinha muitas profissionais. Ó, exemplo, Coab, né? Quem é da Zona Leste vai entender a gente. Coab tinha lá tem muitos profissionais na área da beleza. Unha, sobrancelha, cabelo, não sei o que, blá, blá, blá. Então, tinha muitos profissionais já ali naquele grupo. É uma hipótese, né? A gente não tem certeza disso. É uma Sim. hipótese que pode acontecer da pessoa denunciar uma publicação. Porque às vezes não quer mais uma profissional ali, entendeu? Mas às vezes também eu não sei se era porque fazia sempre a mesma postagem, ou não sei dizer ao certo, mas... Tem tudo isso. Tem alguns conteúdos que são sensíveis. E aí não dava pra publicar, eu sabia que eu tinha que modificar alguma coisa. E às vezes dava certo, quando modificava alguma coisa no texto, ou então era a imagem. O problema era por ter imagem de corpo, ou de unha, ou aparecendo muita pele, alguma coisa assim. Hoje o Facebook, ele não permite mais você fazer essa divulgação. Não. Acabou. Esse meio que a gente tinha, ó, eu quando iniciei, eu saí do curso, eu já saí do curso com cliente, porque eu já divulgava lá nos grupos. Eu já tinha clientes, porque eu já divulgava nesses grupos. E quando a gente abriu a Bonanza, a gente divulgava. Era a Rafaela de lá e eu daqui. Às vezes a gente mudava foto, às vezes mudava só alguma descrição. E a gente, graças a Deus, sempre teve cliente. Na verdade, a estratégia que a gente usava naquela época era tanto a Amanda fazer com o perfil dela, como eu fazer também. Então, assim... Até a gente abrir a página da Bonanza, né? Também. Exatamente. Isso era era um outro braço também, que era 3 tipos de página, né? De perfis publicando. Então, era isso. Quanto mais pessoas... eu já tinha entendido isso. Quanto mais pessoas vissem e quanto mais vezes elas vissem o anúncio, mais aquilo a gente tinha sempre que estar no topo das publicações lá da comunidade, né, dos grupos, para poder entrar em contato com a gente, chamar a atenção das pessoas e aí elas marcarem. E uma memória que eu tenho bem legal dessa época é quando a gente resolveu mostrar pro pessoal do nosso bairro que a gente tinha chegado ali e que eles precisavam conhecer a gente. E às vezes a gente não tinha tanta demanda de cliente assim, porque a gente achou que o pessoal do bairro não conhecia a gente. Então o que a gente tinha que fazer? Divulgar nosso serviço ali e arrumamos um meio. Qual foi o meio? De entregar panfleto. E um dia tava chovendo, eu acho. E a gente resolveu imprimir nosso panfletinho. A Rafaela montou ali a arte. Gente, uma arte totalmente básica, preto e branco, né? E ali a gente foi entregando na caixinha de correio de todo mundo, né? Foi exatamente desse jeito. Eu tenho essa memória até hoje, gente. E a gente colocou só ali próximo mesmo, algumas casas ali perto da onde era o espaço. E não tinha papel suficiente, também não tinha feito tantas impressões assim. Mas tudo, pra vocês verem, né? Que tudo tem uma estratégia. Então, desde quando a gente iniciou, a gente tinha essa responsabilidade do aluguel, então a gente vai fazer o quê? A gente não vai recorrer pro pai e pra mãe, não. Então a gente vai dar conta. Isso a gente tinha bem claro na nossa mente. A gente resolveu ter um lugar, então a gente teve responsabilidade para arcar com tudo. Então a gente vai dar conta. Então a gente resolveu abrir o local e fazer o nosso rolê ali, o nosso meio de divulgação pra gente poder atrair cliente, ter cliente pra poder a gente atender. Porque jovens
sem muita maturidade e ainda lidando com um aluguel, gente, era muita responsabilidade. E eu dou parabéns pra Rafaela até hoje disso, porque foi uma coragem, uma responsabilidade que, caramba, 2 jovens ali, novíssimas de tudo, sem experiência, não vividas, foi coragem demais, gente. Assim, pra mim, hoje eu vejo que foi uma ótima experiência. Pensando A gente aprendeu muito, né? né? Exatamente, em aprendizado. Foi uma coisa bem bacana, assim. E outra pergunta que vocês fizeram era quais procedimentos a gente atendia no local. Eu fazia massagem, eu fazia manicure, né? Manicure, pedicure. E a Amanda fazia sobrancelhas, né? Design básico, design com reno. Você fazia spa dos pés também, né? Exatamente. Spa Era dos esses pés, procedimentos. era mais esses procedimentos. A gente ainda não tinha se especializado, né? Não tinha feito outros cursos ainda para poder trazer novos procedimentos, né? Exatamente. E nada que a gente fugisse também dessa área, né? Porque a gente queria atrair tudo que a gente pudesse, né? Para o nosso espaço ali, para a gente poder abranger mais clientes e mais procedimentos também. Quando você tem trabalhado com persistência, com regularidade, por isso que é tão importante não ficar pausando, não ficar parando. Você consegue ganhar dinheiro, ganhar às vezes em volumes, fazer mais cursos e tudo que você faz a mais ali para o cliente, você agrega valor no seu atendimento. Então, consequentemente, seu ticket vai subir também. Outra pergunta que vocês fizeram é o que a gente aprendeu durante esse processo, né? E foi isso exatamente que a gente falou. A gente ter empreendido tão novas, né? Foi uma escolha muito boa pra gente, porque hoje a gente evoluiu, cabeça já tá totalmente diferente, a gente tirou muita lição, muito aprendizado, e hoje nós somos muito mais maduras do que éramos antes, né? Com certeza, com tudo isso acontecendo, com essa responsabilidade e querer fazer tudo certinho, né? Honrar ali o nosso compromisso. Exatamente. Isso é muito bom para moldar caráter, né? Para, enfim, transformar você, sair da juventude e transformar em mulher. Então, isso foi muito importante para mim. Foi uma coisa que me ensinou para caramba, principalmente uma coisa que eu queria aprender muito, que era vendas, marketing, como abordar. Eu já trabalhava, já tinha experiência com atendimento ao cliente, tanto por telefone como em público, né, presencial. E isso ajuda muito quem tem experiência já com essa área, mas quem não tem também é uma ótima escola, você fazer o seu negócio, ter o seu negócio, porque você vai aprendendo, se colocando no lugar do outro. A gente falava muito também nessa época sobre empatia, né? Empatia com o cliente. Respeitar muito o cliente, as vontades deles. Exato, né? Entender, na verdade, né? Ter a escuta ativa, a escuta positiva, né? Qualificada, onde você vai entender aquilo que a pessoa tá passando, como você pode ajudar ela. E isso é muito genuíno na venda, né? Venda não é só, toma aqui, uma relação de troca, né? Mas é uma relação de você ajudar uma pessoa verdadeiramente. Ela tem um problema, uma dor, e você pode ajudar ela. Então, isso é muito genuíno, você entender como você pode ajudar essa pessoa e oferecer a solução. Então, muitas pessoas, inclusive, da nossa área, têm problemas com crenças limitantes em relação a vendas, mas vender super, ultra, mega blaster, bom, genuíno. É um bicho de 7 cabeças para muitas pessoas, né? E não é. A gente tem que mudar, tirar essa imagem que a gente construiu de vendedora picareta, vendedora gente safada, e colocar na nossa cabeça que vender é uma coisa boa, é uma coisa positiva, que você vai ajudar e você vai ser ajudado. E honrar, né? Sua família, seus pais, todo mundo, você mesma que se esforça, que vai atrás de fazer curso, de se empenhar. E vender não é ruim, vender é uma coisa muito boa. E uma das maiores lições é que a gente aprendeu muito uma com a outra, né? Ainda mais 2 pessoas com personalidades tão distintas, diferentes, eu e a Rafaela. Mas outra questão também que eu vivo falando para as minhas alunas é que nós somos as vendedoras do nosso negócio, né? Se a gente ali não colocar nossa cara,
tem muitas pessoas que falam assim pra mim, inclusive isso é uma questão muito importante. Ah, mas eu tenho vergonha de aparecer. Ah, mas eu tenho vergonha de me mostrar, eu tenho vergonha de fazer não sei o que. Gente, se vocês não aparecerem, vocês não vão conseguir vender, não vão conseguir divulgar o negócio de vocês. E é vergonhoso, É né? possível, Nenhum processo na no verdade, início foi é fácil. possível vender sem você fazer isso, mas vai ser bem pouco. Vai ser bem pouco e às vezes talvez não seja quase nada. O processo vai ser mais difícil Vai ainda, ser né? muito mais complicado, exatamente. Se você acha que é difícil aparecer, imagina não aparecer pra tentar vender alguma coisa pra alguém, né? Que não... Muita gente fala assim, ah, pra você é fácil que você já passou, você já grava, você já aparece nas coisas. Gente, pra gente também gravar, e a gente tava falando isso antes de iniciar o vídeo. Eu lembro da Rafaela, quando a Rafaela começou a gravar o conteúdo dela como massoterapeuta moderna, não foi nada fácil pra ela. E pra mim também, o povo fala, vai lá, porque você já é mais solto, você já consegue falar com o público, não sei o que, blá, blá. Gente, foi muito, muito, muito difícil pra gente também. Mas se a gente não se jogar, não se empenhar nisso, a gente não vai conseguir atrair público nenhum. Vocês têm que colocar na cabeça de vocês. Vocês são as vendedoras do negócio de vocês. Então é muito importante você se espelhar no seu serviço. Você tá bonita, você tá bem apresentável, você saber, né, trazer isso para o cliente, porque o cliente precisa ver que você é a cara do seu negócio, né? Isso é muito importante que a Amanda falou, porque se você não se cuida, se você não mostra para as pessoas como você quer trabalhar ou vender para a pessoa beleza ou bem-estar, se você mesmo não faz, se você mesma não experimenta... Outro erro que muitas pessoas cometem também. Exatamente, se você não experimenta aquilo, então fica muito complicado você querer vender algo que você mesmo não faz. Isso se chama integridade, né? Se chama caráter. Se você não faz como você quer vender, dar, ensinar aquilo. Então tem que ter coerência, tem que ter uma linearidade ali, tem que ter lógica, tem que fazer sentido. E quando você mostra para outras pessoas, você também lembra elas de se cuidar. Você ensina, até educa as pessoas. É como que você fala, né, pra sua cliente que precisa se cuidar, precisa ter autoestima, não sei o que, blá, blá, se você não pratica, né? Exatamente. É muito difícil você falar pra uma pessoa uma coisa que você não faz. Você conscientiza as pessoas de que é necessário ela parar, cuidar de si mesma, para que ela, assim, possa cuidar de outras pessoas. E começa tudo dessa forma. Você mostrando para algumas pessoas que talvez acompanham você, querem inclusive saber um pouco da sua vida, como é a sua rotina. Inclusive, se você não fala do seu trabalho, como que as pessoas vão saber que você faz o que você faz? Não tem como, se você não fala, porque você é a melhor divulgadora, promotora, vendedora do seu serviço. Não tem ninguém que vai falar melhor do que você, né? Exatamente, não há ninguém melhor para falar do que você faz do que você mesma nessa face da terra. É você que tem que falar sobre o seu trabalho e assim você vai conquistando o cliente. Inclusive, várias vezes, quando eu falei o que eu fazia, as pessoas falavam, sério que você faz isso? Sério que você é massoterapeuta? Tem gente que nem conhece seu trabalho, Exatamente, gente. que tá tão perto de você e não sabe o que você faz e adoraria fazer com você, né? E nessas descobertas é onde atrai muito cliente, né? Quando, eu lembro desse processo da Rafaela, quando ela falou que ela fazia massagem. Nossa, o tanto de mulher que choveu, gente. Nosso vídeo está chegando ao final, mas antes uma pergunta muito importante, né, que vocês fizeram. Qual o conselho de vocês e o que vocês indicariam para quem está iniciando? O meu maior conselho que eu indico vocês é não desistirem, gente. Nenhum processo é fácil. A gente, pelo que a gente falou, que vocês podem, né, ter uma noção de todos os obstáculos que a gente teve, de todos os desafios que a gente teve. E o amadurecimento, gente, é constante. E tenha uma coisa em mente, nenhum processo é fácil e tudo que você passa durante esse processo serve como aprendizado e como evolução. Então, pra nós, né, somos as profissionais que nós somos hoje, foi necessário a gente passar por todo esse processo. Não adianta você querer desistir na primeira dificuldade que aparecer. E eu falo pra vocês que eu me emociono, eu tô toda arrepiada, eu me emociono toda vez que eu lembro de tudo que a gente passou, porque não foi um processo fácil, mas às vezes que eu pensei em desistir, eu me arrependo por ter pensado em desistir. Então, não queira se arrepender por ter desistido. Nenhum processo é fácil,
vocês vão passar por isso e vai ser muito positivo para a vida de vocês. Então, siga com os sonhos de vocês, se esse for o sonho de vocês, de entrar na área da beleza, da estética, sendo massoterapeuta, designer, sendo qualquer profissão. Inicie com um objetivo, trace esse objetivo e seja feliz durante o seu percurso, porque não tem nada mais gratificante do que você conseguir realizar uma coisa que você almeja para sua vida profissional, né? E você, Rafaela? Ação e persistência. Nada vai cair do céu, o cliente não vai vir bater na porta, eu sempre repeti isso muito pra todo mundo. Não tem cliente bater na porta, oi, tudo bem. Às vezes pode acontecer, mas é bem raro. Pode, inclusive a gente já teve pessoas que subiram a escada ali e apareceram do nada. Oi, você pode me atender? É bem raro acontecer isso, e então não vai vir alguém. Inclusive, não existe fidelidade, né? É muito difícil ter fidelidade hoje em dia, atualmente, né, na área da beleza. Então, se você não pode hoje porque você foi viajar, amanhã ela já tá procurando outra pessoa pra fazer o que ela quer. Então, cansei de atender clientes que eram de outros profissionais pra quebrar galho, gente. Eu falei pra vocês isso em um vídeo anterior. Então, é um relacionamento, né? Sua relação com o cliente é um relacionamento, é um casamento. Você tem que ir alimentando isso. Porque se você deixar um dia de alimentar esse relacionamento, ela já procura outra profissional. Inclusive fazer outras coisas, existe todo um método pra você agregar valor, pra você manter relacionamento, manter o relacionamento ativo, pra você fidelizar os clientes, existe toda uma metodologia e foi muito dinheiro investido, foi muito tempo, foi muito suor, foi muitas lágrimas. Foram muitas lágrimas, exatamente. Foi, gente. Então, se você tá determinado, você tem que se arriscar pra começar o processo. Se você quer saber como é o processo, inicie ele, exatamente. Porque é muito gostoso, gente. Tem dificuldades, tem vontade de sair ali, puxando o cabelo, mas é muito gostoso. Tem que ter ação. E a motivação, é muito importante a gente falar disso, que as pessoas falam de motivação, né? Motivação, qual que é a origem da palavra? Um motivo e ação, que é aquela atitude, né? É agir. Então, você tem que olhar aí para suas motivações, e ninguém motiva ninguém, cada um tem a sua motivação, isso é interno. Então, por isso que eu falei, ação e persistência, se manter, independente do que aconteça. Modismos vai ter técnica do momento, todo ano tem, mas quem ganha é quem tá ali, ó, persistente, todo ano passa ano, vem ano e tá ali. E tenta cada vez mais ser uma profissional, uma pessoa melhor. E persistência, não desistam, continuem, independente das adversidades. Vão ser fases ruins, vão ser fases boas, mas ganha quem tem a mentalidade muito forte, bem preparada e não desiste. E quem tem ação, porque não adianta você ficar falando. É nóis, gente. E não fazer nada. Então tem que fazer. E uma das perguntas que eu vi que vocês fizeram ali é por que a gente desfez a nossa sociedade, né? Não é nada de um assunto polêmico que a gente vai falar alguma coisa assim que aconteceu. Não, gente. A gente desistiu, né, de continuar esse processo tão importante pra gente, porque a gente estava em momentos diferentes, em fases diferentes da nossa vida. E a gente desistiu, né, desse processo. Foi um processo muito importante pra mim. Não me olha como eu chorar. Foi um processo muito importante pra mim. E se vai voltar, a gente não sabe, né? Mas hoje a gente também tá em outras fases da nossa vida. E é isso, gente. Gente. Ainda mais lembrando de tudo que a gente passou. Muito obrigada por estar aqui hoje. Muito obrigada pelo vídeo de hoje. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vão lá no canal da Rafaela também. Ela tem muito conteúdo muito legal lá também. Exatamente. E é muito importante para você também que deseja se especializar em alguma outra área. E é isso. Deixa o like nesse vídeo, já compartilha com uma amiga, compartilha com alguém que você acha importante esse conteúdo. Nos siga nas redes sociais, se inscreva nesse canal. E é isso. Um beijo. Suor e lágrimas. Suor e lágrimas, que é calor demais, gente. Tchau.